Nós somos escolhidos por Deus para ser quem alimenta e fala da saudade da eternidade. Quem cutuca lá no coração do outro que há um desejo de eternidade, traz essa lembrança. Nós temos que falar aos nossos filhos a respeito disso, nós precisamos ensinar os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Nós somos responsáveis por anunciar e alimentar essa saudade de estar na presença de Deus. E nós temos feito isso. Porque se de fato temos uma saudade viva e uma esperança viva, certamente nós vamos falar dela. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Com saudades, eles se assentaram e choraram, lembrando de Jerusalém, de Sião. Estavam recém-chegados na Babilônia, exilados, levados como escravos de guerra, e agora estavam ali oprimidos por uma outra nação que os dominava. A gente sabe que saudade diz que só existe na língua portuguesa essa palavra, né? Eu fui ver no original o que está escrito aí, diz que eles sentaram e choraram e trouxeram à memória a lembrança de Sião. Acho que foi bem traduzido, né? Saudade. Saudade pode ser boa, pode ser ruim, né? A gente pode ter uma saudade boa que nos alegra o coração, que nos enche de uma esperança, mas a gente pode ter uma saudade que machuca, que fere. Tem saudades que ferem, não ferem? Uma saudade de um filho que está muito longe, ela machuca. A gente fica com aquele sentimento que dói. Mas vamos pensar um pouquinho nas saudades boas. De que você tem saudade? Eu tenho muitas saudades boas, da boa infância que eu tive. Não está dando uma microfonia aqui. Da saudade da minha infância, lá em Maringá. Muita terra chamada terra roxa, terra vermelha, sou pé vermelho. E brincava num quintal de casa, tinha antes da grama tomar conta, eu gostava do barro. Depois perdeu a graça. Meu pai plantou grama em tudo, mas eu gostava do barro, fazia barro, construía uma cidade no barro, fazia as ruas, tinha aquele Playmobil. Quem é da época do Playmobil? Se entrega aí. Playmobil, coisa boa, né? Fazia a rua para andar com os carrinhos de Playmobil, punha os bonequinhos, os amigos, e ali a gente brincava, saía, quando a mãe chamava, estava de barro até no nariz, vermelho inteiro. Saudade, tinha saudade do mato, que tinha fazendas ao redor de onde eu morava, plantação de trigo, algodão, dependendo da cultura da época, né? E tinha um rio que passava, então tinha mata ciliar, e a gente se embrenhava ali naquele mato, e corria para lá, e entrava no rio, passava o dia ali. Ali que eu aprendi a pescar como ninguém, tão mal, igual eu não tenho. Peguei 2 peixes na vida toda. Foi na primeira vez, um cascudinho e um lambari. Falei, comecei bem, nunca mais peguei nada. Só essa vez. Saudade de passar o fim de semana na casa dos meus primos, do meu primo, Dalmo. Ia para lá sexta-feira, voltava só domingo depois do culto. Coisa boa, um primo cresceu como um irmão junto. Saudade do corrida, já brincou de corrida de champinha, ou de tampinha, tampa de refrigerante? A gente fazia uma pista igual de Fórmula 1, assim, ou igual um rally com rampa, e aquele, como é que chama? Aquela curva com elevada, e aí a gente brincava de corrida, dando toque na tampinha, ver quem ganhava. Cada um tinha um. Era uma infância boa, né? Hoje, desculpa os adolescentes, que não vocês perderam.
Que coisa gostosa que era. Saudade de uma casa que a gente fez, eu e os amigos, não na árvore, uma casa de árvore. Nós achamos um pedaço de árvore caída, cheio com galhos assim, secos, e a gente catou aquilo, jogou nas costas, levou para frente da minha casa, minha mãe ficou quase doida. Pus na frente, encostado no muro, e aí a gente saía, catava folha de bananeira, e foi fazendo uma casa ali na frente, toda fechadinha, e fez uma casa na frente do quintal. Minha mãe amou, ficou feliz. Disse, puxa, como ficou bonito. Ela não deve ter saudade. Adolescência jogando basquete, viajando para jogar basquete, né, os trotes, agora tudo é bullying. Se eu contar os trotes que eu levei e que eu dei, vocês ficam horrorizados, eu ia preso hoje. Na época ninguém ficava fragilizado. A gente acha que era um pouquinho mais valente, encarava as coisas. Hoje tudo é bullying, bullying. Saudade de ser mais magro. Isso ainda dá para correr atrás, né? Amém. Saudade de não ter dor em quase nada e quase nunca. Na época que corria e quase não doía nada. São boas saudades, mas a gente também tem saudade de pessoas. Eu tenho saudade de algumas pessoas assim. Não chega a doer. São saudades boas. Pessoas, a maioria que já partiram. Minha bisavó, volta e meia falo dela, morou com a gente, uma senhora que marcou a minha vida, do meu avô, né, meu avô, pai do meu pai, né, um homem também que era, ao mesmo tempo, espiritual e nos ensinava com a simplicidade tão grande, com as coisas simples assim do dia a dia. Saudade do meu tio Haroldo, que eu falo dele de vez em quando também. Saudade de alguns primos que agora estão longe e eu vejo tão pouco e cresceram junto comigo. O que é que você tem saudade? É bom lembrar, né, das coisas boas. É bom, é gostoso. Semana passada, no sábado, a gente estava aqui para o culto dos surdos e o Vitinho colocou uma música ali na mesa, né? A gente estava esperando, ainda não estava na hora. E uma música que falava de uma saudade, a saudade da glória, a saudade do céu. E ele me perguntou, você sente essa saudade, pastor? Eu disse, todos os dias, todos os dias. Mas que saudade é essa que a gente nunca esteve lá, né? Nunca vi. Só Paulo teve esse privilégio, que eu me lembre, que ele foi ao terceiro céu. Ele viu Jesus quando se converteu, e então Paulo podia ter uma saudade daquilo que viu. Mas a gente tem uma saudade daquilo que a gente não viu. Você sente isso? A saudade da glória, e Eclesiastes explica isso, porque diz que foi Deus quem colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Então a gente tem uma saudade inexplicável. Uma saudade de estar lá, como se lá fosse a casa que a gente lembra e se, puxa, como eu queria estar lá. Lá que é o lugar das coisas boas, das boas lembranças. Mas nem sempre a saudade e essa lembrança da eternidade, e quando a gente lê aqui as saudades de Sião, você sabe que Jerusalém, Sião, é uma figura da Jerusalém celestial, da glória, da presença, da morada eterna de Deus. Mas quando a gente olha para esse texto, nós vamos ver que a gente pode ter uma saudade que não passa de uma emoção dentro do coração da gente. Nem sempre essa saudade é uma saudade espiritual e saudável, ela pode ser uma saudade emotiva e que não é boa. Por quê? A gente olha para esse texto e nós vamos ver que esses homens tinham uma saudade, estão aqui falando dessa saudade de Sião, saudade de estar naquela terra, e eles falam das canções, das harpas, né, ou da harpa, e eles lamentavam, mas por que essa saudade deles era emocional? Porque ela foi produzida, ou melhor dizendo, ela não gerou, não foi produzida pelo entendimento, e nem houve arrependimento. Eles estavam lembrando de Sião,
mas não tinham entendido por que estavam exilados. Eles estavam reclamando de estar exilados, estavam ali reclamando dos captores, a gente vê, eles falam aí no verso 7 e 8, Senhor, lembra dos edomitas, olha o que eles fizeram com a gente, olha o que eles fizeram com Jerusalém, olha os babilônicos, olha o que eles fizeram. Eles estavam ali, mas não tinham entendido que tinham sido levados para longe de Jerusalém pelos seus pecados, porque não tinham mais relacionamento com Deus, porque não tinham mais intimidade com Deus, porque tinham se afastado do Deus vivo, e agora eles estavam lá tristes, arrasados, mas sem entender o que estava acontecendo. Eles estavam tristes porque sentiam-se injustiçados, vitimados, eram escravos, mas não havia quebrantamento, não havia confissão, não havia uma saudade produzida pelo desejo de ver-se livre do pecado que os escravizava. Então essa saudade produzida no coração deles não passava de um lamento. É um lamento, e muitas vezes a nossa saudade e o nosso desejo de estar na presença de Deus, na Jerusalém celestial, também é um lamento. Assim, querido, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais trabalhar, eu não aguento mais pecar, eu não aguento mais as pessoas contra mim, eu não aguento mais, a gente está lamentando-se, vitimando-se, eu queria ir para o céu. Isso não é espiritual, e essa saudade não gera no coração da gente maturidade e o desfrutar antecipado dessa glória, de lembrar com esperança da nossa casa celestial. Que tipo de saudade você tem tido? Uma saudade que lamenta ou uma saudade que te alegra? Uma saudade que enche o teu coração, diz, eu sei que eu estarei lá na presença do Deus vivo, mas enquanto estou aqui, continuo vivendo como um peregrino, andando aqui, anunciando essa verdade, com alegria, a alegria da salvação, porque sei que essa não é mais a minha terra. O desejo de se ver livre agora do poder do pecado, porque eu já fui, da presença do pecado, porque o Senhor me livrou do poder do pecado. Nós somos livres, não somos mais escravos do pecado, mas a presença do pecado ainda está em nós, nesse corpo contaminado pelo pecado. E então nós ansiamos por estar na glória, para que a presença do pecado seja tirada de nós. Essa é uma saudade espiritual. Ela não traz lamento, mas ela traz esperança. Mas ela é emocional também, porque ela produz e é produzida pela amargura. Versos 7 e 8. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na, arrastem-na até os alicerces, ó cidade de Babilônia, destinada à destruição. Coração amargurado, reivindicando ao Senhor uma vingança. Destrói, Senhor, destrói os edomitas, porque eles viram que nós estávamos sendo derrotados, aprisionados, e eles estavam alegres com a nossa destruição. Alegres com a destruição de Jerusalém. Eles estavam felizes, então o Senhor destrói, lembra deles. Vingança. Babilônia espera, Senhor, destrói a Babilônia. Coração amargurado. Às vezes a gente quer estar na glória porque o nosso coração está amargurado. Talvez a gente não queira destruir um inimigo e a gente não chegue a ter essa petulância que o povo aqui teve de Senhor, destrói. A gente teve algum entendimento do Evangelho, se não posso desejar o mal, mas o coração continua amargurado por alguma ferida, por algo que foi feito, que te machucou, que te feriu, e aquilo fica ali no teu coração, te trazendo dor. Eu quero estar na glória para que essa amargura saia de mim, mas a palavra de Deus diz que essa amargura precisa ser arrancada de nós, enquanto estamos aqui, pelo perdão, pela renovação da nossa mente, pelo exaltar das coisas espirituais e não das coisas carnais. Então, nossa esperança não pode estar baseada em emoções, em amarguras. Mas eles também
tinham essa saudade emocional, porque ela não era uma saudade do seu Deus, mas uma saudade das coisas que eles desfrutavam em Jerusalém, daquilo que eles tinham. O texto diz que eles estavam ali lamentando e chorando essas saudades, e os babilônicos chegavam como uma espécie, né, como se diz, de zombaria até. Assim, cantem aí as canções felizes, porque o judeu era conhecido, e até hoje é um povo de festa, de cânticos alegres. E os babilônicos sabiam disso, então eles chegavam para os judeus, como o texto ali diz, para os seus escravos, cantem as canções que vocês cantavam lá em Jerusalém. E eles, ao lamentar-se disso, eles trazem a memória destes cânticos, mas a memória daquilo que eles tinham lá, a paz que eles desfrutavam, as festas, a prosperidade, a soberania como reino, a alegria. Mas eles não tinham saudade da presença de Deus. O texto não mostra isso. Em nenhum momento eles clamam a presença do Deus vivo. Em nenhum momento eles clamam o perdão do Senhor, mas eles clamam pela vingança e lamentam de não poder cantar com alegria, com liberdade. Não tinham saudade de estar na presença do Senhor em profunda intimidade e adoração. Quem sabe hoje Deus não está chamando você, e quem sabe hoje Ele não está devolvendo no teu coração, não uma saudade de uma determinada circunstância de paz e alegria, mas a saudade de estar na presença viva de Deus, de desfrutar do Espírito Santo inundando o teu coração. E aí agora você para e pensa, puxa, que saudade de sentir isso, de entrar no quarto, dobrar os joelhos, orar e o Senhor me tomar no colo e me responder. Saudade de estar na presença do Deus, num culto, onde, junto com os irmãos, a presença do Senhor é desfrutada. Será que o Senhor hoje não está te chamando e falando, lembra dessa saudade? Saudade de mim, não daquilo que eu posso te dar. Saudade e não esperança de estar no céu, porque lá todas as coisas serão perfeitas e eu vou desfrutar de muitas coisas. Não, saudade de estar no céu, porque lá é a morada, é lá onde eu estarei na presença e comunhão plena e perfeita do meu Senhor. Seja o que tiver lá, como for, o que nos interessa é a presença de Deus. O que mais nós precisamos, além da presença plena do Deus vivo? Essa é a saudade que precisa inundar a nossa vida. E essa saudade ainda era emocional, porque ela não foi produzida por uma esperança, e nem produziu no coração deles esperança. O verso 9 termina dizendo assim: feliz aquele que pegar os seus filhos, os filhos da Babilônia, e os despedaçar contra a rocha. A esperança deles qual era? Ver a destruição da Babilônia, dos filhos dos babilônicos, ver a destruição dos edomitas. Não havia uma esperança, em nenhum momento eles oram e clamam por uma esperança de voltar a Jerusalém. Eles dizem que não vão cantar e que não vão se esquecer de Jerusalém, daquilo que eles tinham lá. Mas não clamam ao Senhor para retornar. Antes falam feliz. Que felicidade vazia e fútil. Feliz aquele que destruir esse povo. Que esperança é essa? Será que a nossa esperança de fato é uma esperança viva, de chegar na presença do nosso Deus, de voltar para casa e encontrar aqueles que a gente julga que estarão lá? Vão ter algumas surpresas, né? Tem uns que a gente acha que vai estar e não vai estar. E outros que a gente pensava e julgava que não estariam, mas vão estar lá. Esperança precisa ser fruto de esperança.
Mas aí quando nós olhamos para o contexto desse salmo e de outras passagens do exílio, e eu queria que você abrisse lá em Daniel 9, porque existe uma esperança, e Daniel vai nos ensinar isso, uma esperança e uma saudade espiritual que brota realmente de algo que Deus planta no coração da gente e nos ensina. Daniel 9, porque Daniel também estava no exílio. Daniel capítulo 9. E vamos perceber a diferença que havia no coração de Daniel e de que havia no coração deste povo quando chega no exílio. Nós estamos 70 anos à frente, Daniel, capítulo 9, verso 1, diz assim: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Será que mudou a disposição do coração? Será que é a mesma? O povo, quando chega lá na Babilônia, está se arrastando, dizendo: puxa, nós estamos longe de Jerusalém, esse povo nos escravizou, esse povo está machucando a gente, está zombando de nós, esse povo vai ser destruído, fez mal para nós. Aí a gente vê Daniel com o coração, quando lendo Jeremias, percebe que acabou-se o tempo, está na hora de voltar, e ele então teve saudade e expressou o desejo de estar em Jerusalém, mas ele sabe por que eles não estão em Jerusalém, e clama ao Senhor: tem misericórdia, Senhor, perdoa-nos, Senhor, um arrependimento e o desejo de reconciliar-se com o seu Deus. Daniel não queria ver-se livre de pessoas, e Daniel tinha uma boa vida na Babilônia. E a vida de Daniel não era um incômodo que ele olhava e dizia: eu quero voltar para Jerusalém, eu quero ir para Jerusalém. Daniel vivia muito bem na Babilônia, mas quando entende o que era a Jerusalém, que representava a comunhão com Deus e como Deus tratou aquele povo durante o exílio, Daniel se ajoelha e clama: Senhor, tem misericórdia. E entende a glória do Senhor e conhece a misericórdia e pede o perdão, não só para os seus pecados, mas para os pecados do povo. Esse é Daniel. Ele queria ser livre do pecado e não das pessoas. Mas Daniel também, ao olhar para Jeremias, ele olha para Deus. Ele não olha para aquilo que desfrutava em Jerusalém, muito pelo contrário, naquele contexto, naquela época, o que havia de Jerusalém? Ruínas, tomada por saqueadores. Mas Daniel volta-se para Deus. Daniel sabia que a presença de Deus é o que havia de mais importante. Será que nós, quando pensamos na Jerusalém celestial, o que tem enchido o nosso coração? O que tem enchido o seu coração?
Será que assim como Daniel, nós temos trazido à memória aquilo que Deus é? Aí no verso 15 ele diz assim: ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme os teus justos feitos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo nome, a tua ira e a tua indignação, os nossos pecados e as nossas iniquidades, e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor. Olha com bondade para o teu santuário abandonado. Daniel clama para que o Senhor afaste de Jerusalém a zombaria, a ira, mas ele sabe o porquê isso estava depositado lá. E o que é muito interessante, irmãos, que Deus trabalhou com esse povo no exílio, porque essa esperança de Daniel foi alimentada por aquilo que ele foi ensinado. Mas Daniel foi ensinado. A saudade de Daniel foi alimentada pelo ensino dos seus pais, muito provavelmente, falando a respeito de Jerusalém e contando a respeito de Jerusalém e entregando a Daniel as escrituras disponíveis na época, os profetas, Jerusalém, Isaías, que anunciavam o exílio, e o povo não creu, mas então Daniel, tendo sido alimentado, e olha as escrituras e diz: está cumprido, é isso, está na hora. E aí a pergunta que fica para nós pais, e para essa geração, para a geração de quem não é pai ainda, mas será e quer deixar um legado, nós precisamos alimentar essa saudade. Nós somos escolhidos por Deus para ser quem alimenta e fala da saudade da eternidade. Quem cutuca lá no coração do outro que há um desejo de eternidade, traz essa lembrança. Nós temos que falar aos nossos filhos a respeito disso, nós precisamos ensinar os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Nós somos responsáveis por anunciar e alimentar essa saudade de estar na presença de Deus. E nós temos feito isso. Porque se de fato temos uma saudade viva, e uma esperança viva, certamente nós vamos falar dela. Nós não vamos esconder o que tem reservado. Mas nós falamos da volta de Jesus, nós falamos das bodas do Cordeiro, nós falamos da Jerusalém celestial, ou pensamos, e está nas nossas doutrinas, mas e a nossa vida condiz com isso? O nosso ensino condiz com isso? Mas Daniel também não tinha a sua esperança na amargura, mas no desejo do perdão e da presença de Deus. E ainda mais, Daniel, no verso 22, quando pensa em Jerusalém e começa a clamar pelo perdão do Senhor, é revelado a ele algo a respeito de Cristo. Porque quando nós olhamos para a nossa viva esperança, Hebreus vai dizer que os nossos olhos precisam estar fixos no autor e consumador da nossa fé. E foi revelado a Daniel a obra de Cristo. 22, ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Esse é o anjo falando com Daniel, quando ele estava orando. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas.
Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Há uma série de interpretações sobre essas semanas de Daniel e as demais visões de Daniel, mas algumas coisas são a concordância por aqueles que leem, de que Daniel aqui recebeu uma visão da chegada e da obra de Cristo, que seria morto. E as 70 semanas seriam 70 semanas de anos, 400 e poucos anos, que coincide com o tempo da chegada de Jesus, do sacrifício de Jesus, e depois 70 anos, no ano 70, Jerusalém é destruída. O templo é destruído mais uma vez pelo Império Romano e uma porca é sacrificada no altar dentro do templo. E Daniel viu isso tudo e viu o Senhor Jesus, viu o ungido do Senhor, mas olhou e viu também a restauração de todas as coisas. Por isso Daniel orava e clamava pela reconciliação com esse Deus. Nós podemos ver de perto, porque vimos a obra de Cristo. Não vimos, estávamos lá, mas ela já está consumada e concluída. Então nós podemos dizer que nós vimos de perto, é o que Hebreus diz. Nós temos pronto e precisamos estar com isso no nosso coração e cheios disso no coração. Às vezes a gente fica pensando em Moisés, puxa, tadinho do Moisés, fez tudo o que fez e conduziu aquele povo durante 40 anos, e porque ele feriu a pedra 2 vezes, ele não entrou na terra. O Senhor só deixou ele ver. Mas você consegue entender que ele viu a terra que representava a salvação, a glória. Porém, o Senhor o tomou para si e ele entrou na glória. Ele não entrou na terra aqui, mas entrou na glória de Deus. Deus reservou coisa muito melhor para ele. Mas os nossos olhos ficam lamentando, Moisés. Puxa, Deus foi meio duro com Moisés. Deus sim trouxe o ensino para Moisés, porque ele feriu a rocha que era Cristo 2 vezes, e o Cristo só é ferido 1 vez, e Moisés recebeu bastante revelação. Mas também o Senhor sabe e conheceu o coração de Moisés e deixou o ensino, mas tomou Moisés, que não entrou na terra, mas entrou na glória e na gloriosa presença de Deus. Viu a terra e desfrutou da eternidade, enquanto o povo ainda precisou conquistar uma terra que estava aqui. O Novo Testamento nos fala aquilo que já foi falado hoje, que nós somos estrangeiros, peregrinos, nós somos cidadãos do céu, somos da família de Deus. Lá em Efésios vai dizer que nós não somos estrangeiros nem forasteiros do povo de Deus, pelo contrário, somos membros da família de Deus. Nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra, porque somos cidadãos do céu. Será que essa esperança tem alimentado os nossos corações? Será que nós temos nutrido essa saudade de estar em casa? A casa que nós não vimos, a casa que nós nunca estivemos, mas a casa que mais nós desejamos, a casa que nós queremos desfrutar na presença do Senhor. A palavra que o Senhor me deu nessa noite é uma palavra de saudade, mas não uma saudade de lamento, de se ver livre daquilo e das circunstâncias que me dificultam a vida aqui, porque o Senhor nos fortalece e nos dá sim uma caminhada abundante nessa terra. Está nas Escrituras. Mas ainda que eu tenha tudo do bom e do melhor nessa terra, eu continuo com saudade da casa. Eu fico pensando que cheiro tem o céu. Não é? Porque você não tem saudade de alguns cheiros lá do passado? Cheiro de bolo da mãe. Você não tem saudade de algumas coisas? Eu tenho saudade do cheiro da minha bisavó. Quando nós íamos vê-la em Paranaguá, antes dela vir morar com a gente, e ela era sempre muito perfumada, sempre bem cuidadinha, e a gente chegava e ela estava sempre perfumada, um cheirinho gostoso, e ela abraçava a gente, e eu quando lembro daquele cheiro, eu digo,
Puxa, que cheiro gostoso. Eu fico pensando, qual o perfume do céu? Porque a palavra diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Então tem cheiro lá nos céus, e deve ser muito bom. Como será que vai ser o louvor no céu? Como é que nós vamos adorar lá no céu? Puxa, será que a gente vai poder sentar e conversar com Paulo? Fico pensando, não à toa, Paulo diz, o morrer é lucro. Ele já tinha visto. Aí digo, aí Deus foi muito melhor com Moisés do que com Paulo. Moisés, vem. Paulo, volta. Sim, pô, Deus. Então não mostrasse, ainda me proibiu de falar. Não pude falar. Que saudade. Essa saudade tem invadido o meu coração e eu queria que invadisse o seu. Mas a palavra de Deus diz também, lá em Jeremias, eu não vou ler, eu só vou lembrar para vocês. Jeremias diz que quando o povo estava ainda em Jerusalém, Deus sentiu saudade de quando o povo era fiel. O termo lá diz, Deus lembrou-se da fidelidade, de quando o povo era fiel e o adorava de todo o coração. Deus também sente saudade do povo. Deus sente saudade dos fiéis. Deus se agrada da nossa comunhão com Ele. E quem sabe hoje Deus também não está dizendo para muitos aqui, estou com saudade de você. Você está distante, você está longe, você está caminhando sem desfrutar da intimidade comigo. Volta para casa, volta para a minha presença. Você tem caminhado pelos seus pecados, arrepende-te e volta. Eu quero desfrutar e quero compartilhar contigo de mim mesmo. Volta. Quem sabe Deus não está te chamando hoje para encher o teu coração de saudade, mas para fazer perceber também a saudade dEle. Eu quero terminar esse culto cantando mais uma vez. Queria que o Ministério de Louvor viesse. Uma música que nós já cantamos. Eu creio. Eu creio. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Deus o Pai. Eu creio no Santo Espírito. Eu creio que Ele voltará para nos levar para casa. Essa casa gloriosa que Ele tem preparado, pois Ele diz, eu vou preparar lugar. Tem muitas moradas lá. Tem morada para cada um de nós. E eu fico pensando, né? Você é vizinho de quem? Que eu tenho saudade de alguns vizinhos, outros nem tanto. Mas tenho saudade de alguns bons vizinhos, gente querida que Deus colocou ao redor da minha casa. Quem será que vai ser meu vizinho lá? Será que vai ser você? Quem será? Saudade de poder encontrar, quem sabe, minha vozinha, e creio de todo o coração que ela está lá, meu avô, meu tio e tantas outras pessoas. Amigos que hoje estão longe e um dia vão partir como eu. Saudade de estar com eles, mas ainda que nada disso esteja lá me esperando, eu vou continuar com saudade, porque eu sei que estarei na presença do Cordeiro, que foi morto, mas ressuscitou, está vivo, à destra do Pai, e Ele virá nos buscar e nos levar a participar das bodas do Cordeiro. Fique de pé, vamos cantar mais uma vez e logo depois eu vou orar e encerrar esse culto. Mas deixe que o Espírito Santo inunde o teu coração e continue ministrando na tua vida. Saudade, saudade tua e a saudade de Deus de você. Que hoje você possa sentir Deus te trazendo para perto, como Ele fez com Jerusalém. Restaurou e trouxe de volta para os seus braços. Mandou o seu ungido, que anunciou todas as coisas e revelou tudo aquilo que estava oculto, inclusive aquilo que hoje nós estamos aprendendo e trazendo à nossa memória. Deixa o Senhor te abraçar e desfrute da presença dEle e que isso seja um prenúncio daquilo que nós desfrutaremos na glória toda a eternidade. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma
na salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas letras em canções, que mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja vive esse amor. Creio em ti, creio em ti. As cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Oh, em breve voltará. Teus olhos mais uma vez, vamos orar. Ouça o que diz o Espírito Santo de Deus, que nos traz o coração do Senhor, e assim diz o nosso Senhor: eu ouvi a tua oração e o teu coração e a tua esperança, e eu estou restaurando contigo hoje a minha comunhão e te santificando para a glória do meu nome, restaurando o teu coração ferido, machucado, que andava no pecado. Então apenas creia no poder do meu Filho Jesus Cristo e na sua obra de cruz, pois Ele vai te fazer andar em santidade. Recebi de vocês hoje adoração, porque encontrei adoradores. Por isso não receba de mim o transbordar do meu Santo Espírito, e que o meu Santo Espírito seja a firme esperança selada no coração de vocês, de que vocês são meus filhos. Permaneçam fiéis e perseverantes, pois o Cristo, Filho de Deus, virá buscá-los. Oh Deus amado, te agradecemos pela tua gloriosa e maravilhosa presença.
Obrigado, Senhor, porque nós somos fracos e miseráveis, mas o Senhor é glorioso e cheio de amor e graça, e a Tua presença nos abençoou e transbordou nessa noite. Obrigado, Pai, porque quando viemos na presença do Senhor, não podemos voltar sem ser tocados pelo Senhor, Deus. Oh Pai, permanece a Tua misericórdia sobre nós e sobre aqueles que ainda não entenderam essa verdade. Deus, tem misericórdia e abre os olhos, arranca as vendas, para que possamos e para que possam olhar para a cidade santa, aquela que virá dos céus, nova criação do Senhor, aonde há o trono do Deus vivo, e aonde os nossos olhos não terão mais lágrimas de dor, e seremos cheios da Tua alegria. Em nome de Jesus que nós oramos e Te entregamos esta celebração. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a cada um. Dê um abraço em quem está do seu lado e lhe dê uma boa semana. Em nome de Jesus. Se não for pra Te servir, quem sou eu?